Ninguém te prepara para o dia em que tudo desmorona. Você trabalha, planeja, investe, acredita no que está fazendo, coloca noites, finais de semana, sonhos e dívidas num projeto que por algum tempo parece que vai dar certo. E então, o chão some, as vendas caem, os boletos aumentam, o caixa seca, o medo cresce e a vergonha te paralisa. Porque falir não dói só no bolso, dói no ego, dói na alma. E ninguém te conta isso. Ninguém te prepara para o momento em que você tem que olhar para as pessoas que confiavam em você, funcionários, parceiros, familiares, e dizer que não deu. É como se o mundo inteiro passasse a te enxergar com outros olhos. Como se você tivesse deixado de ser uma promessa e virado um fracasso. Mas a verdade é aquela que quase ninguém tem coragem de dizer é que muitos dos que hoje brilham já quebraram feio um dia. Eles só não contam isso nos bastidores dos palcos, só não falam disso nas manchetes, nem nos vídeos de sucesso com fundo musical animado. Mas a falência, o recomeço, a reconstrução fazem parte da biografia de quase todos os grandes empreendedores que você admira. Porque falir não é o fim, é um tipo brutal de reinício. E essa história que você está prestes a ouvir é sobre isso. Sobre como perder tudo pode sim ser o começo de algo muito maior se você tiver coragem para encarar a dor, aprender com ela e continuar andando. Vamos falar de um caso real. Ano 1997. Um jovem empreendedor brasileiro, dono de uma pequena rede de lojas de informática, decide apostar todas as suas fichas em um novo projeto. O mercado está aquecido. O consumo de computadores cresce no país. Ele sente que é o momento certo. Ele aluga galpões, contrata mais funcionários, investe em estoque, estrutura e divulgação. Tudo em pouco tempo, tudo financiado. O projeto cresce rápido, muito rápido, mas a estrutura não acompanha. Em poucos meses, as dívidas ultrapassam o faturamento. Cheques voltam. Fornecedores começam a recusar pedidos. O telefone não para de tocar, mas agora é o gerente do banco. E aí vem um momento que machuca. Ele percebe que não tem mais saída. A falência não vem de um dia para o outro. Ela vai se anunciando em pequenas dores, em noites mal dormidas, em faturas adiadas, em promessas não cumpridas. Ele vende o carro, entrega imóveis, queima estoque, tenta resistir, tenta acreditar. Mas uma hora o sistema implode. E então vem o que ninguém te conta. A solidão. Porque quando tudo tá bem, é impressionante como você recebe apoio, convites, parcerias. Mas quando você quebra, o telefone fica em silêncio. Os olhares mudam. E o medo se torna um inquilino permanente na sua mente. Mas é exatamente aí no fundo do poço que começa o verdadeiro processo de reconstrução e foi o que ele fez. Com nome sujo, dívidas pendentes e autoestima destruída, ele começou do zero. Arrumou emprego em uma pequena assistência técnica, depois virou representante comercial, passou meses ouvindo não, carregando amostras nas costas, batendo de porta em porta e aos poucos foi entendendo onde tinha errado. Porque falir, quando bem administrado, não é apenas um trauma, é uma escola. Ele percebeu que tinha crescido rápido demais, que confundiu o movimento com o progresso, que se empolgou com a fase boa e ignorou os sinais de alerta. E aprendeu a lição mais dura de todas. Gestão não é só fazer dinheiro entrar, é saber fazer ele durar. 2 anos depois, sem holofotes, sem glamour, ele abriu uma nova empresa. Começou pequeno, com um sócio, com controle rígido de caixa, com foco em resolver um problema real. Dessa vez, ele não queria parecer grande, ele queria ser sustentável. E o resultado? Em 5 anos, aquela nova empresa virou referência no seu setor, criou empregos, expandiu para outras regiões e, principalmente,
deu a ele algo que não se compra: maturidade. Porque o fracasso, por mais doloroso que seja, pode ser a forja que molda os vencedores de verdade. Você já passou por algo parecido? Já sentiu a vergonha de não conseguir pagar uma conta? Já viu um sonho desmoronar diante dos seus olhos? Comenta aqui, fala comigo, porque esse espaço é para você também. Porque falir não deveria ser tabu. E recomeçar do zero é mais comum e mais digno do que muita gente imagina. O que aquela falência ensinou a ele foi algo que nenhum curso, nenhum vídeo, nenhum livro teria ensinado da mesma forma. Ele aprendeu na dor, na prática, no campo de batalha real, onde contas vencem o discurso e onde a vergonha desafia a esperança todos os dias. E, mesmo assim, ele escolheu levantar. E talvez esse seja o ponto mais poderoso de tudo isso. Não é sobre nunca cair, é sobre o que você faz depois da queda. Porque recomeçar do zero exige mais do que coragem. Exige humildade. Você precisa aceitar que errou feio, que errou onde não podia. Precisa voltar a aprender, voltar a perguntar, voltar a andar devagar. Precisa calar o orgulho e ouvir quem sabe mais. Precisa muitas vezes pedir ajuda, e esse é o preço que muita gente não quer pagar. Por isso, quebram e somem. Mas os que têm grandeza voltam, mais fortes, mais conscientes, mais preparados. E não pense que essa história é um caso isolado. Steve Jobs, por exemplo, foi expulso da própria empresa que criou. Walt Disney foi à falência antes de criar seu império. Henry Ford quebrou 5 vezes antes de acertar. Todos eles passaram por isso. Todos eles foram ridicularizados, desacreditados, rejeitados. Mas em vez de se esconder, eles escolheram aprender com o fracasso. E é por isso que eles se tornaram maiores do que seus erros. Falir dói, é humilhante, é solitário. Mas se você conseguir olhar para tudo isso com olhos de aprendizado, talvez descubra que a falência não foi o seu fim. Foi o começo de quem você realmente precisava se tornar. O recomeço é um ato de fé. Você não tem garantias. Não tem mais aquela empolgação do começo, não tem mais a ingenuidade do vai dar certo. Você tem cicatrizes, tem memória, tem traumas, mas também tem experiência. E se usar isso com inteligência, pode criar algo muito maior do que antes. Essa é a chave. Quando a vida te derrubar, não tente voltar a ser o que era. Use essa dor para se transformar em alguém ainda melhor. Você pode começar pequeno, mas dessa vez comece certo. Planeje, estude, aprenda com quem já errou e, acima de tudo, respeite o processo. Porque o sucesso verdadeiro não vem da sorte, ele vem da consciência. E você? Já viveu alguma fase em que tudo parecia perdido? Já teve que reconstruir sua vida, sua carreira ou seu negócio do zero? Conta aqui nos comentários, porque a sua história pode inspirar outras pessoas também. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que esteja passando por um momento difícil. Pode ser que seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Falir não é o fim, é um ponto de virada, um chamado à reinvenção.